Bom dia! Bom dia, bom dia! Vou dar uns segundinhos para a gente começar, só para a máquina avisar nossas pessoas. Olá, Leandra, essa é para ti, hein? Essa aí foi inspirada. Claro, para ti e para várias pessoas que têm mesmo problema aí com lance de conteúdo. E a ideia hoje é a gente trazer mais uma boia. Deixa eu falar um pouquinho sobre para quem vai assistir a gravação, tá? Para quem vai assistir a gravação, hoje eu quero trazer assim, tirar uma cortina da frente, né? Uma nuvem de fumaça da frente com relação a esse lance da produção de conteúdo, né? Por que é tão penoso, né? Por que é tão difícil a gente colocar essas coisas a rodar de uma forma mais fluida? Por que a gente se sente travada, né? Quais são os fatores aí das travas e o que a gente pode fazer a respeito, né? Porque esse é um dos grandes objetivos que eu quero trazer com essa sequência de lives essa semana, é que a gente tenha aí possibilidades, né? Nunca eu vou ser aquela pessoa que vou esgotar os temas, né? Tipo, ó, é isso que tu tem que fazer. Mas eu quero te trazer algumas chaves, algumas reflexões para tu olhar para o que funciona para ti. Porque eu vejo que a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos especialistas que tem hoje na área, eles trazem coisas tipo, ó, faz isso, faz aquilo, bom dia Rachel, bom dia Leandra, bom dia, as pessoas que estão entrando, obrigado pela confiança, sejam bem-vindos. Não falam sobre como funciona pra ti, né, olhando pra tua rotina, pra forma como te faz feliz, né? Simplesmente te trazem modelos prontos, te trazem faça isso, faça isso, faça isso. Que a gente tem que fazer, isso é um fato, tá? Não tem como ser diferente. Porém, a gente precisa encontrar um ponto, uma intersecção de que funcione pra ti, que funcione dentro do teu modelo hoje, para que tu avance nisso, fique boa nisso e assim tu consiga ir destravando aí novas etapas no teu negócio. Então, principalmente é para as minhas lobas solitárias, né? Eu sempre vou fazer esses conteúdos para ti, loba solitária, né? Que tá aqui no digital, tá buscando desenvolver o teu negócio, tá buscando desenvolver o teu mix de produtos, tá buscando a tua liberdade financeira, né? Acima de tudo. Com um trabalho que te traga felicidade, com um trabalho que te preencha, né? Que te dê uma sensação de preenchimento, né? Sem aquele papo, né? Tipo, o propósito de vida. É trabalhar com propósito, mas eu não quero uma visão assim romantizada da coisa, assim. Eu sou muito mais de trabalhar com algo que te remunere, que te faça feliz, que dure no longo prazo. Nunca vou te trazer nada que seja superficial, que seja fogo de palha, porque eu acho que isso aí não se sustenta, né? Não funciona, por isso dá consistência, por isso da, da tua organização, da tua mudança de mentalidade, porque nós não fomos ensinadas. Se as pessoas, pode ser que tenha algumas pessoas que vieram com uma base diferenciada de casa e tudo mais, mas a verdade é que a grande maioria não foi ensinada a ser uma empresária. A gente foi ensinado que a gente precisa ter uma técnica, que a gente precisava trabalhar em algum lugar, ou que a gente precisava fazer XYZ, mas a gente não ensinou, não fomos ensinadas a como gerir um negócio como um todo. E essa parte da comunicação é uma das skills da empreendedora, né? Da empresária que quer um movimento, quer criar o seu movimento para médio e longo prazo, que não está buscando um fogo de palha para o seu negócio, está buscando algo que vá escalar, que tu possa não só ter um curso digital, nem falo disso, mas que tu possa ter um mix de possibilidades para oferecer digitalmente, né? Eu não me lembro agora se foi ontem ou anteontem, eu estava assistindo uma palestra que estava falando justamente sobre essa mudança violenta do mercado de trabalho. Tinha até uma foto de um meme, né, que tinha um fotógrafo dentro de um helicóptero fazendo fotos de uma região, e aí mudou, ó, a profissão do piloto e a profissão do fotógrafo vão cair em seguida, e aí colocaram um drone
tirando as fotos daquela mesma região. Então nesse sentido a gente poder olhar para o nosso negócio, se reinventar, sem que a gente precise ter 350 mil pessoas ao nosso redor. A gente pode começar sozinha, organizar os setores das nossas coisas sozinhas para que a gente possa ir avançando, né, à medida que nós formos crescendo. Porque mesmo que a gente escolha delegar atividades, que é o que está acontecendo comigo agora nos últimos meses, mesmo que a gente escolha delegar atividades, é muito importante que eu saiba o funcionamento dela, que eu saiba criar a estratégia por trás para poder acompanhar aquela pessoa. Afinal de contas, tu é a empresária e tu precisa definir as estratégias que vão alçar o teu negócio para diante, né? Então, assim, ó, mesmo que, eu tô sozinha, um monte de coisa, blá, 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 é muito importante que tu aprenda o por detrás da coisa, a essência da coisa, para que quando tu vá delegar, tu saiba o que cobrar, né? Tu não vai delargar, como dizem, né? Tu vai delegar, mas tu vai tá com os teus olhos em cima, os olhos de lince aí em cima das pessoas que vão trabalhar contigo. Mas vamos falar aqui dessa parte de conteúdo digital, né? Dessa parte da criação da nossa comunicação, que eu vejo e que eu sinto também, tô contigo nessa, tá? Mas eu olho muito para o meu dia a dia e eu me respeito muito. Ontem eu fui até um pouco mais da 1h30 da manhã fazendo os meus retornos aqui, das minhas agendas individuais. Então, assim, ó, eu me respeito muito com relação ao que eu coloco para fora, né? Ao que eu produzo, né? Ao que eu trago para ti. Eu me comprometi, tô fazendo as lives contigo, tô te trazendo as minhas práticas, porque eu tenho certeza que podem te dar alguns insights aí com relação ao teu dia a dia. Então, eu quero te trazer o que eu estou fazendo e eu quero que tu pense como aplicar isso dentro do teu negócio. Então, eu sempre faço algumas boas listagens aqui, né, com relação aos motivos da trava, né, nessa parte digital, nessa parte do sufocamento, porque às vezes a gente vê tantas coisas acontecendo e a gente às vezes não se compara porque não consegue colocar em ação na forma como o outro está fazendo, e eu começo a depreciar o meu próprio trabalho, né, a olhar de uma forma não tão saudável para o meu próprio negócio, e as coisas acabam não dando o resultado que deveria, porque a tua energia baixa e, enfim, é toda uma questão que vem junto com a tua forma de ver as coisas. Não sei se me fiz ser bem entendida, mas é uma coisa mais energética, tá? Quando a gente tá bem, a gente vem e traz um conteúdo e aquela coisa fica de um outro formato. Quando eu tô me sentindo para baixo, quando eu tô nos meus, né, ups and downs, né, que isso acontece, né, os meus altos e baixos, e eu venho numa situação meio de baixa, eu também transmito essa energia para a audiência e realmente as coisas também não saem tão fluidas como deveriam. Então, por que há motivos, né? Quais são os motivos, na minha visão, desse sufocamento, desse afogamento, né, da nosso SOS Resgate, né? Por que isso acontece? O primeiro motivo é porque a gente não conhece a nossa persona com profundidade. E o que é conhecer a persona com profundidade? É eu conversar com alguém aí do outro lado e, por exemplo, a Leandra falou, tu tá falando comigo. Eu entender o que tá passando na vida dela e poder conversar com ela como se fosse eu e ela aqui, né? Mas é eu para muitas, mas é eu e a Leandra aqui, porque eu tenho trabalho. Em um outro momento, tá? Se isso for importante, eu tenho cartolinas espalhadas aqui em todo o meu escritório. Pareço uma doida, né? Pareço uma doida. Mas toda vez que eu converso com alguém e que alguém me traz uma frase diferente, que alguém me traz uma dor diferente, que alguém me traz um sonho diferente, eu pego lá meus bandos de post-it, eu escrevo aquele negócio e eu colo na minha cartolina da persona. Porque aquilo é fonte inesgotável de possíveis conteúdos. Então, me travo para produzir conteúdo, por quê? Porque eu não tenho conhecimento profundo dessa persona. E eu não tô falando de, até que eu já comentei isso outras vezes, mas eu não tô falando de público ideal e eu não estou falando somente de um mapa da empatia. Eu tô falando de algo um pouco mais profundo, a gente um pouquinho mais, descascar um pouquinho mais essa cebola para entender o que se passa na vida do outro. Tá? Então, assim, toda vez que tu falar com alguém que é um possível público, né, que é um possível cliente, uma persona ideal, né, anote, disseque, entreviste essa pessoa, tome um café com ela, pergunte, se interesse, porque tudo que ela falar se torna possibilidades de conteúdos. Eu vou
falar contigo sobre uma estruturinha mais no decorrer da live, mas eu quero falar que esse é um dos motivos que trava, porque eu não conheço profundamente. Às vezes, eu quero atender uma pessoa XYZ, mas eu preciso fazer um trabalho de campo, de ir lá conversar com uma dessas pessoas. E às vezes a gente não faz isso porque a gente acha que tem várias outras coisas para fazer e fazer isso pode soar um pouco como perda de tempo, etc, etc, etc. Mas essa é uma das partes mais importantes, o conhecimento profundo e detalhado da tua persona. O outro ponto é que acontece com muitas de nós aqui, né? Temos que entregar a técnica, atender os nossos clientes, fazer 2, 3, 5 zilhares de tarefas e a gente chega na mídia social, porque a gente precisa produzir conteúdo, a gente precisa conversar com as pessoas, porque afinal de contas o nosso negócio é digital, o nosso negócio, a gente traz clientes através da internet, a gente vem aqui pra frente e dá a sensação de tela azul, né? Meu Deus, o que eu vou falar com essas pessoas, o que eu vou botar pra fora, como é que eu vou conversar, como é que isso, como é que aquilo, e aí fica na frente do celular, parece que eu até consigo ver, tu abre teu celular, fica na frente do teu celular e, puxa, preciso fazer uns stories, ou preciso fazer uma live e não sai nada. Só sai só dá aquela sensação de que tem um monte de gente conversando aqui internamente contigo, dizendo o que tu vai falar, tu não tem nada para falar, quem tu tá pensando que tu é, tu não tem resultado ainda, como é que tu pode estar querendo mostrar alguma coisa pro outro, etc, etc, etc. E sabe o que acontece? Tu simplesmente desliga a live. Ou tu desliga os stories e aí tu não faz. Tá rindo porque eu sei que é isso que acontece, né? É bem isso aí. A gente abre o negócio, a gente quer produzir, a gente quer botar pra fora. Mas o que acaba acontecendo, né, Nana? A Nana, por exemplo, né? A Raquel, por exemplo, também. Gurias que estão rindo. Vocês, olha o que eu vou te dizer, que foda. Vocês duas estão sendo duas baitas egoístas. Porque vocês estão deixando pessoas que vão se beneficiar do conhecimento de vocês, porque tem vozes internas, vozes essas que estão sendo maiores do que vocês mesmas, que estão não deixando vocês falarem com uma audiência que está precisando de vocês. A gente e esse é um skill realmente, que a gente precisa domar. Né? A gente precisa domar, a gente precisa estar chorando internamente, que é isso bem que a Ana tá falando. A gente tem que estar chorando internamente e a gente tem que estar aqui passando o nosso conhecimento, porque não é sobre nós, né? Isso aqui pode parecer o maior clichêzão do mundo. Não é sobre... Não, e realmente não é sobre nós. Ou, por exemplo, assim, o tema dessa live foi definido praticamente pela Leandra. Né? Porque eu tenho aqui mais ou menos uma linha de conteúdos, né, que eu venho trazendo, mas tipo, eu vou pensar o que a Leandra estava pedindo lá, o que a Leandra e outras pessoas votaram comigo lá dentro, é a parte da comunicação, porque a gente falou bastante sobre isso. Então assim, não tem nada a ver sobre o que eu estou fazendo aqui, mas tem a ver com como eu posso te ajudar com o conhecimento que eu tenho. Então eu só sou um elo, eu só sou como é que chama na linguagem de Deus, meu Deus do céu? Realmente eu sou sou um instrumento, né? Para que eu possa te trazer um pouquinho mais de luz de uma outra forma. Eu não tô te trazendo nenhuma novidade aqui, nenhum conteúdo absolutamente novo, nem nada. Eu só quero te trazer uma luz diferente, um olhar diferente sobre um assunto que tu tá travada. E é isso que acontece na maioria das vezes. A gente vem com a sensação de tela azul. Eu abro o celular, eu não faço porque eu fico ouvindo aquele bando de voz que nada tem a me dizer, né, de saudável, somente coisas tóxicas, e cada vez mais impedem que eu consiga colocar a minha mensagem para mais e mais e mais pessoas. Então, um pensamento que eu gostaria muito de deixar quando acontecer essas falas internas, pensem o quanto tu aí do outro lado está sendo egoísta com as pessoas que estão precisando do que tu tem a oferecer por causa dessas vozes, tá? Então esse é um ponto bem, bem importante. Outra coisa é, vou fazer uma postagem, ou vou escrever alguma coisa, vou fazer um vídeo, eu começo a pensar, mas peraí, o que as pessoas vão dizer? Porque eu não sei o que, mas será que o que eu tô escrevendo vai ajudar alguém? Isso aqui é tão ridículo, é tão bobinho, é tão besta, e às vezes a pessoa do outro lado só tá precisando daquela frase para desembestar, né? E a gente não ajuda ela a desembestar porque a gente fica se julgando com relação ao que a gente posta, com relação a não sei o quê. E deixa eu compartilhar um troço contigo. Olha só, porque acontece comigo também, eu tô compartilhando porque acontece comigo também e eu procuro dar uma desenvolvida. Se tu olhar um stories que eu fiz ali anterior,
O desconforto que eu senti com essa pessoa toda Joana do passo certo, como a gente fala, né? Que eu coloquei assim, ó, eu acho isso aqui uma tremenda palhaçada. Porque eu tava falando ali nos stories sobre na caixa de perguntas, quando sobe aquele monte de emoji, tem subido bastante, tá com bastante frequência, quando a gente coloca perguntas, sobe um monte de emoji ali, porque é spam, né, para as pessoas te seguir, tu seguir aquelas pessoas de volta, né? Então, assim, ó, zilhares de spam. Tu vai ver o meu desconforto quando eu falei assim, ó, eu acho isso uma palhaçada, né? Então, mesmo assim, eu botei ali esse azar, porque eu também tenho os meus demônios, né? Assim como tu vai ter, assim, enfim, todos nós temos. E a gente tem que aprender a lidar. Então, vamos fazer de uma forma que não fique tão absolutamente desconfortável. Então, vai, sei lá, falar um monte de porcaria ali, né? E ficar desconfortável com aquilo, mas começa aí um pouquinho mais. Tu vai botar o pé na água, coloca um pouquinho mais, coloca um pouquinho mais, coloca um pouquinho mais, sabe? Com essas sensações que te são desconfortáveis e faça, né? E vá adiante, coloca um pouco mais da tua opinião, coloca um pouco mais da tua alma, né? E assim nós vamos. Então eu sempre gosto de dizer assim, eu não vou ficar te trazendo assim fórmulas, né, prontas para tu, faz isso, olha só, não, eu também passo um monte de perrengue aqui do outro lado, mas nem por isso eu vou deixar de fazer as coisas, nem por isso eu vou deixar de produzir uma coisa para minha audiência, nem por isso eu vou deixar de trazer um conhecimento que possa te ajudar aí, né, então, cara, é muito mais do que isso, é muito mais do que esse bando de vozes internas, né. Outra coisa é quando a gente vai gravar vídeo. A gente, você precisa gravar vídeos. E gravar vídeos realmente é uma coisa que é bem importante para quem tem um negócio digital. Gravar vídeos, falar sobre o seu conteúdo, porque nada como um olho no olho, né? Eu sei que tem pessoas que gostam de ler, que tem pessoas que gostam de ouvir, etc, etc. Mas nada como um olho no olho. Nada como um vídeo trazendo o teu conteúdo, um vídeo trazendo a tua verdade. Eu não tô falando que tu precisa fazer 350 vídeos, mas começa a te colocar num movimento, faz um vídeo por semana, faz um vídeo a cada 15 dias, tu precisa começar a colocar algumas metas desafiadoras pra ti. Eu tô falando de cara, se tu puder fazer mais, show de bola, né? Mas assim, se é um desespero tão grande, porque eu até escrevi aqui, ó, gravar vídeos é como se fosse o diabo indo pra cruz, em direção à cruz. Ai, meu Deus, tem que gravar vídeo, meu cabelo, isso. Olha aqui meus cabelos, minha gente. Tá tudo cheio de coisinhas aqui. Tô botando um filtro, tô com umas olheiras desse tamanho aqui. Vamos usar as armas que a gente tem, né? Tô com as olheiras aqui na madruga ontem fazendo um monte de coisa. Então, cara, é preciso a gente se desafiar todos os dias um pouquinho, né? Se é difícil para mim essa questão do conteúdo, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer essa semana só para ir botar um pouquinho mais o meu pé nessa água? Para afundar um pouquinho mais o que eu já estou fazendo, para aprofundar um pouquinho mais as coisas. Então, não é fácil para ninguém, né? Agora, se eu ouvir e se eu deixar me dominar por todos os meus medos, eu vou acabar não fazendo nada e o teu sonho dourado de negócio, ele não vai durar quase nada, né? E aí eu fico bem louca porque eu quero te trazer aqui técnicas, eu quero te trazer aqui procedimentos, processos para que o teu negócio funcione no médio e no longo prazo. Eu quero que tu viva confortavelmente disso, da tua profissão. É possível, o mercado de trabalho está mudando e a gente precisa, o quanto antes a gente puder começar e criar um corpo de coisas, de comunicação, melhor vai ser, né? A gente tem que aproveitar essa onda inicial, tem muita coisa ainda para acontecer no mercado e criar a tua comunicação vai ser algo importantíssimo. O quanto antes a gente conseguir fazer, melhor. O quanto antes a gente conseguir criar um corpo de coisas, né? De assuntos relacionados ao que a gente quer oferecer, melhor. Então, assim, ó, não te sinta gravar vídeos, ó, vídeos é realmente um desafio. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando a gente entrar na técnica em si, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o que tu pode fazer com relação a isso, né? E são coisas que também estão no meu hall de coisas para fazer aqui. Tu vai ver que vai mudar bastante coisa aqui no meu Instagram em breve, tá? Porque eu tô fortemente aí trabalhando a organização do conteúdo. Outra coisa não tem uma estratégia desenvolvida. Preciso postar, vou postar alguma coisa, vou repostar alguma coisa do Geração de Valor, vou repostar alguma coisa da revista XYZ, vou fazer um repost de alguma coisa. Tu até pode fazer um repost, mas o teu Instagram não pode ser uma curadoria de conteúdos de outras pessoas que não são teus.
ou não pode estar virado em frases motivacionais. Tem tanto esse negócio da frase motivacional, né? Tu pode ter a tua frase motivacional, não tem problema nenhum. Só que desde que ela esteja alinhada com uma estratégia por trás. E a estratégia por trás tem a ver com o produto que tu vai estar vendendo, o produto que tu escolheu vender, né? Então, assim, antes de postar qualquer coisa, que seja qualquer coisa, pensa assim, ó, isso aqui tá me ajudando a falar sobre o meu serviço? Esse post que eu estou fazendo, ele está ajudando a resolver alguma coisa com relação ao serviço que eu quero vender? Alguma dúvida que a minha audiência tem? Né? Qual é o objetivo desse post? Então, assim, não é no sentido de engessar o teu trabalho, mas é tu começar a te perguntar, começar a avaliar, né, essas coisas que tu tá fazendo hoje, para verificar se tu tá realmente fazendo com um embasamento por trás ou tá simplesmente fazendo por fazer. Outra coisa é conteúdo raso por medo de entregar demais, né? Ah, mas peraí, se eu for fazer uma live com tudo isso... Caso clássico que aconteceu. Há umas semanas atrás eu fiz o Retiro de Negócios Empresário S.A. Foi praticamente um curso ao longo de 10 lives, né? Foram conteúdos com plano de ação, com início, meio e fim, cada assunto. Se a pessoa aplicasse o que estava ali nas lives, meu Jesus do céu, né? Meu Jesus do céu. Então, às vezes a gente fica com medo, né? Mas eu vou entregar tudo no vídeo, eu vou fazer demais, não sei o quê, e aquela coisa do medo de entregar e acaba não fazendo. Então também essa é uma outra chave que eu gostaria que tu virasse. Não existe conteúdo demais, as pessoas vão se conectar contigo por aquilo que tu está produzindo e elas vão comprar de ti, não tem jeito, né? Quanto mais elas puderem, elas vão comprar a tua organização, elas vão comprar o contato contigo, elas vão comprar o teu olhar sobre o negócio delas, no meu caso aqui que eu trabalho com desenvolvimento de negócios. Então é nesse sentido, não tenha medo do colocar teu conteúdo profundo, né? Tu não vai colocar tipo aqui aula 1, aula 2, aula 3, não. Tu vai colocar o teu conteúdo profundo e os teus cursos vão organizar em formato de solução, tá bem? A gente pode falar sobre isso numa outra live, que é a parte da criação do produto, tá? Mas vamos que vamos. Outra coisa é o post na pressão. Eu sempre falo assim, né? Preciso postar. Preciso postar qualquer coisa. Aí vai na aleatoriedade, que nem eu tava falando sobre os posts do repost de revista, do geração de valor, etc. Tu pode fazer, mas não faça isso porque tu precisa fazer. O preciso fazer para estar ali, não faça isso, porque tu vai estar fazendo um desserviço, tá? Pro teu próprio negócio. Então, pensa, eu prefiro que tu gaste o tempo daquela postagem pensando na tua estratégia do que fazendo um negócio... totalmente sem noção, totalmente porque precisa fazer. Outra coisa, que nem eu conversei, que eu nem estava falando agora no iniciozinho, que é, eu não exploro o meu melhor formato. Se é muito difícil para mim fazer um vídeo, então como que eu posso tornar essa atividade mais fácil? Ou eu me dou melhor escrevendo um texto, eu me dou melhor fazendo um áudio, eu me dou melhor fazendo stories, avalie-se, né? Começa a se perguntar qual é o teu melhor formato de produzir conteúdo, né? Qual é o teu formato de melhor fazer isso e comece a explorar isso. Não tô também dizendo para tu esquecer os restantes, mas começa com aquilo que tu é mais forte, que tu pode fazer um podcast, tu pode fazer uma sequência de vídeos, tu pode fazer as tuas lives, tu pode fazer as tuas postagens. É claro que a parte de texto ela é bem importante, mas os vídeos vão gerar uma conexão melhor, tá? Então, é importante a gente frisar isso, é importante a gente trazer isso, por mais difícil que possa parecer, tá? Vídeo difícil pra mim, cara, faz um por mês, sabe? Mas começa a te colocar num movimento de desafio interno, porque eu acho que no final das contas é tudo... acho não, eu tenho certeza que no final das contas somos sempre nós, né? Sempre os nossos bloqueios internos, são sempre as nossas cacacas internas que fazem com que a gente não vá adiante, com que a gente trave em determinado ponto e não faça o que tem que fazer, tá? Outra coisa, não há consistência, portanto não há resultado, né? Então ou até mesmo eu faço, Renato, fiz um monte, não deu resultado, não funciona pra mim. E aí eu desisto, aí eu desanimo, aí eu não faço mais, aí eu deixo pra depois, aí eu não sei o que, aí eu não sei o que lá, né? Então isso aí também
eu desisto, aí eu recomeço, aí eu desisto, aí eu recomeço, e aí se vai não vai, de alguma forma a gente está passando isso para o universo, né? E se vai não vai, se vai, começa, não começa, começa, para, faz de novo, a gente está passando essas coisas para o universo, e o nosso público, a nossa audiência está vendo isso aí, né? Tá sentindo isso, é uma questão energética, né? Tu tá colocando isso no mundo, então tu tá passando isso, então pensa sobre isso, né? Reflete sobre isso, se tu não tá desistindo cedo demais, se tu não tá desistindo com facilidade demais, né? Sobre as coisas, e é bem tóxico esse desiste, começa, desiste, começa, desiste, começa, desiste, começa, sabe? Porque é como se sempre tu tivesse recomeçar o teu trabalho. Outra coisa é não sabem o como, se sente insegura nos pormenores. Renata, como é que eu vou gravar um vídeo? Como é que a distância do celular do meu rosto, qual é a melhor? Não estou conseguindo encontrar. Vou fazer um vídeo lá de 1 minuto e a distância do celular, a cor, não sei o que, não sei como é que eu faço. E aí começa a se travar por um monte de questõezinhas pequenas técnicas, né? Tem uma pessoa foda de conteúdo que eu mais vejo são profissionais de altíssimo nível que se dão muito bem na parte presencial e quando vem para o digital começam a tropeçar em bobagem, começa a tropeçar em coisinhas ridículas, e desculpe falar isso, mas é coisinha ridícula, a ferramenta isso, porque a página não sei o que lá, porque será que... E eu sei que a gente se sente insegura nesse inicião, né, tipo assim, pô, tu é fodástica de todas as formas no presencial, aí tu vem pro digital, meu Deus, parece que começou ontem, né? E eu sei que são várias coisas para aprender, mas tu acaba sendo sugada por esses pormenores e acaba não botando o que tu tem de melhor no mundo, justamente por causa dessas pequenas pedrinhas. Porque eu não sei se o vídeo isso, porque eu não sei gravar, porque se eu errar e eu vou ter que editar, cara, isso é só abrir o YouTube e colocar como editar um vídeo, como escolher as hashtags pro meu não sei o que, como fazer um texto com um espacinho entre uma coisa e outra, sabe? São coisas tão bobageira, chega a dar um desespero. Assim, às vezes eu olho a pessoa, nossa, uma leoa do outro lado, ai, porque isso, porque aquilo, eu disse, pelo amor de Jesus Cristo, Nossa Senhora. Pelo amor de Jesus Cristo, assim, vamos botar esse troço na rua, sabe? O que tá faltando? O que tá faltando? Sabe? Por causa de bobagemzinha. Então, por favor, não se deixa sucumbir pelas pequenezas do digital. Tu vai aprender isso, né? Tu vai aprender isso e é normal, tá? Tu vai aprender isso, agora tu precisa que tu faça. Só isso. Outra coisa não, acabei os meus problemas, que eu queria falar a problemática toda, né, mas as tuas boias para desafogar, né, eu quero te trazer aqui algumas questões aí sobre a produção de conteúdos, né, e para te desafogar e te dar esse primeiro plano de fôlego. Eu sempre gosto de dizer, a gente está aqui numa semana de resgate, tem uma série de coisas que podem ser feitas, mas eu quero te trazer algo para tu respirar, né, porque eu posso apostar aí do outro lado que tu tá com alguma dificuldade bem forte naquele quesito objetivos. Tu estipulou um monte de coisa linda pra ti e muito provavelmente as coisas não estão lá como tu gostaria. Até estão indo devagarito, mas bem longe do que tu gostaria e do que tu merece, tá? Porque é por causa dessas coisa arada tudo interna aí que a gente precisa trabalhar, a gente precisa olhar com mais amor, com mais energia e simplesmente botar pra fora. Então vamos buscar aqui um respiro. Vamos buscar aqui um respiro. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o conteúdo é que ele tem 3 finalidades. Única e exclusivamente 3 finalidades. Educar, entreter e inspirar. Pronto, esse aqui são as 3 finalidades do conteúdo. A gente vai para a internet por quê? Porque eu quero saber de algo, eu quero me conectar com algo na parte da inspiração, estou sentindo alguma coisa e eu preciso ver a empatia no outro, né? Eu preciso ver algo, buscar inspiração em algum lugar e eu preciso me entreter. Posso querer me divertir, olhar um vídeo, posso querer encontrar pequenos passos de algo, buscar ajuda para XYZ, né? Então tu precisa ter em mente que a gente tem esses 3 pilares: educar, inspirar e entreter. Ponto 1. Ponto 2. Eu quero que tu volte, tá? Para o teu prumo, para a respiração, fazendo os seguintes passos. Primeira coisa, disseca a tua persona.
com a maior profundidade possível, tá? Se possível, escolha alguém que tu gostou demais de atender, que foi assim, ó, demais de bom de atender aquela pessoa. Marca um café com ela, liga para ela, faz um Zoom com ela, prepara um monte de pergunta para ela, pergunta para essa pessoa o que que ela quer da vida, o que que ela tá buscando, quais são os medos dela. Esse tipo de coisa que eu trouxe para ti, por exemplo, de abrir o celular, tá com a câmerazinha aberta ali, tá se vendo no filtrinho e dá aquela sensação de tela azul. Da onde vocês acham que eu peguei? Das minhas clientes, das minhas gurias, das minhas empresárias, porque eu sei que isso acontece, né? Essa questão da uma baita de uma leoa do outro lado e ali, Renata, mas como é que tal coisa ali no vídeo, a hashtag e o CTA, não sei o que. Da onde vocês acham que eu peguei isso? Então, quanto mais tu puder saber esse tipo de especificidade do teu cliente, e só um parêntese aqui, persona é uma pessoa, cliente ideal é um grupo de pessoas possível para aquela tua solução. Eu preciso que tu foque nessa moça aqui, na persona. Se é homem, se é mulher, que idade tem, casada, solteira, tem filhos, o que que ela pensa, o que que ela sente, quais são seus medos, quais são seus sonhos, o que que acontece atrás da porta que ninguém tá contando, quais são esses desejos, quais são esses desafios que ela tá enfrentando, o que que ela ouve em casa quando ela tá trabalhando e o negócio dela não tá dando certo, o que que as pessoas que ela ama ao redor ficam falando coisas pra ela do sentido, tá dando um troco esse teu trabalho? Tu não tem vontade de voltar pro mercado de trabalho e fazer alguma coisa de verdade? Ou tu acha que isso aí vai funcionar pra ti? Puxa, mais um curso tu vai fazer. Esse tipo de fala tu tem que ter assim, ó, absolutamente estruturadinho pra ti, assim, ó, dissecado daquela tua cliente. Anota essas frases, porque essas frases viram conteúdo para as tuas mídias. Porque uma pessoa que vai ouvir aquilo lá do outro lado, vem cá, se não sou eu a te ajudar, tu tem que voltar pro CLT. Se tu coloca um post como esse, tu não vai te conectar com um monte de gente. Se eu fizer um post falando sobre essas questões de tela azul, eu abro o celular na hora de fazer um conteúdo e eu não consigo fazer nada, eu travo total, eu fico ouvindo 300 vozes, eu faço uma postagem, eu faço um vídeo sobre isso, tu não acha que isso vai conectar? Então é esse o detalhe, essa camada da cebola assim que eu gostaria muito que tu fizesse aí, né? Dá uma olhada nessa persona que tu gostaria de atender e começa a entender o que tá passando lá atrás da porta, lá quando ela tá escovando o dente de manhã, sozinha, prestes a iniciar a sua jornada de trabalho. Então esse é um excelente momento de tu ir assim, ó, no detalhe, na profundidade, para começar um processo de conexão mais refinado, tá? Com o teu público. Outra coisa é, que produto é esse que tu tem? Que solução é essa que tu tem, que tu vai oferecer para esse pessoal? Né? Essa persona, ela tá passando por um monte de desafios, um monte de dificuldades e tu aí do outro lado tem uma solução que é o teu produto, né? Que é o teu serviço, que vai ajudar aquela pessoa a sair daquela celeuma, né? Daquele barril de merda, vamos falar assim, né? Que ela tá, para ir para um outro lugar. Tu vai levar aquela pessoa para outro lugar. Que lugar é esse? Né? Então, quanto mais tu souber a promessa do teu produto, melhor vai ser para tu gerar uma comunicação que caia na mente da pessoa e ela diga, opa, preciso disso, né? Preciso disso. E pra gente começar a gerar, assim, uma massa crítica de conteúdos, também quero te trazer aqui um processo que eu gosto de fazer. Fiz ontem, deixei aqui na minha tela, depois eu vou tirar uma foto, vou mandar lá no Telegram, tá? Vou mandar uma fotinha aqui de um Trello que eu fiz, tá? A ferramenta Trello, não sei se tu conhece, mas uma ferramenta gratuita, show de bola para gerenciamento de projetos. E aí, o que eu pensei? Eu faço algumas listas. A primeira é as listas dos perrengues, né? O que ela tá passando, o que ela tá aperreada, como diriam lá no Nordeste. Tô aqui no Sul, como diria lá no Nordeste, né? O que tá aperreando ela, né? Quais são essas dificuldades que ela tá sentindo? Só responder uma pergunta, é uma persona para cada produto? Olha, a gente tem um público, tá? Que tem uma série de demandas, tá? E tu tem uma persona que mais vai se beneficiar desse produto. Quando eu estou trabalhando esse produto, por exemplo, para o mês de dezembro eu vou ter um produto X que eu quero oferecer. Eu vou dar um zoom em cima da persona desse produto,
né? Então eu vou dar um zoom em cima da persona deste produto. E aí todo o conteúdo que eu produzi é para esse ser aqui, para essa pessoa maravilhosa aqui que vai receber esse conteúdo e ela vai ir para um lugar de luz na vida dela, que é o meu ponto de transformação. Então eu gosto de trabalhar assim, tá? Então, voltando lá para as listagens, eu gosto de abrir o Trello, fazer uma lista lá dos perrengues, aí eu faço uma outra lista lá com as emoções negativas, né? Ou seja, mecanismos de autossabotagem, sentimentos, bem a parte emocional que ela tem internamente, aquela que ela não fala muito, mas ela sente, né? A parte de sonhos, as emoções positivas, né? Puxa, ela quer ter a sua liberdade financeira, ela quer ver o seu negócio progredindo, ela não tá falando de zilhares de reais agora, ela tá falando sobre previsibilidade, sobre consistência, sobre saber que ela tá num caminho de crescimento, porque ela quer viajar, ela quer fazer uma viagem para o exterior, ela não quer precisar depender de férias de ninguém, ela não quer precisar depender de marido para nada, ela quer ter um mix de produtos para poder oferecer em vários momentos. Então assim, ó, quais são os sonhos dela? Outra coisa, quais as perguntas que ela gostaria de ter as respostas, né? Então também, por exemplo, essas questões, essas pequenezas técnicas, né, também pode virar pontos de conteúdo para ti. Quando eu falei sobre os obstáculos, as pedrinhas no caminho, tudo isso vira possibilidade de conteúdo nessa parte de perguntas que ela quer ter respondida, né? Outra coisa que pensa assim, ó, o que que ela tem vergonha de perguntar para alguém, né? O que que ela gostaria de perguntar para alguém que sabe um pouco mais, que andou um pouquinho mais na carruagem, né? Para de contar a minha vida. Olha aí, Eliana. Te estudei, te dissequei, sei exatamente o que tu precisa, né? Sei exatamente o que tu precisa, que tu tá passando por aí, que eu também já passei, né? Eu dei um passinho um pouquinho mais, porque eu tenho algumas técnicas que eu vou desenvolvendo na coisa toda, mas, cara, é o se testar, é o se olhar, é o se conhecer e produzir coisas que vão ajudar aquela pessoa lá do outro lado, tudo bem? Depois fazer as pesquisas, tá? Perguntar mesmo. Fez lá o teu arquivo no Trello? Tô apontando pra cá porque tá o computador aqui. Mas fez lá o teu arquivo no Trello? Vai lá, escolhe uma pessoa que tu tenha gostado, um monte, Flávia, tô contigo, eu tô de olho em ti. A Flávia, só pra compartilhar com vocês, a Flávia tá botando o produto digital dela a rodar, mas olha, nessa semana, né, Flávia? Confirma aí pro pessoal. E depois de, vários perrengues pra lá e pra cá, tu tá botando teu produto digital a funcionar. A Flávia é uma psicóloga violentíssima. Violentíssima. E agora ela precisa botar pra mais gente esse conhecimento que ela tem. Então, olha lá. Pega uma pessoa que tu tenha gostado de atender e que tu tenha trazido um resultado pra ela e senta pra tomar um café com ela mesmo, assim, bem despretensiosamente, porém querendo saber as coisas. Faz uma lista de perguntas, faz uma lista de coisas, disseca isso, tá? Escreve isso, porque isso aí vai virar massa crítica para conteúdos para as tuas mídias, tá? E eu não tô falando assim, olha só como eu tô te trazendo ideias para tu criar conteúdos, tá? Tu não precisa ler 200 milhares de livros, etc e tal, tu só precisa conhecer o outro ser que tá aí do outro lado e ajudar ele de todas as formas possíveis a avançar na vida dele, na carreira dele, na solução que tu tem para oferecer. E era isso, minha gente, sabe? Não tem grandes mistérios, não tem uma coisa que, meu Deus, alguma coisa que tu ainda não saiba, talvez tu não esteja fazendo, mas tu já sabe. Né? Então eu quero só te trazer essa luz aqui, né? Esse movimento de olhar para a coisa diferentemente, tá? Com essas listas em mãos, tu vai elegendo. Olha só, tu fez todas aquelas listagens, né? Então tu vai começar a ver assim, isso aqui que eu escrevi se encaixa na parte de inspiração. Isso aqui que eu busquei, esses pontos, se encaixam na parte de passo a passo, conteúdo técnico. Esse aqui se encaixa num conteúdo mais de entretenimento, né? Então tu pega aqueles 3 pilares que eu falei lá, educar, inspirar e entreter, e tu começa a classificar os conteúdos nessas 3 linhas. Porque tu vai fazendo um mix, tu vai fazendo um diferentezinho, né, durante toda a semana, pra ir fazendo as coisas de uma forma mais dinâmica, sabe? Mais que chame a atenção, né, do teu público. Não tipo, uma semana somente de textos, uma semana somente de áudios, não. Um dia tu faz um vídeo, um dia tu faz um texto, compartilha os bastidores nos teus stories e assim tu vai, sabe? Fazendo um mix
organizado, porém desordenado, né? No sentido de variação de conteúdos. Então é nesse ponto aí. E depois, ó, falei sobre live, vídeo, post e não esquecendo sempre no final desses conteúdos tu chamar a pessoa para algo. E esse para algo é porque lá na frente tu definiu que dentro daquele mês tu vai falar sobre a tua solução X. Essa solução X tu tem uma meta financeira, tá? Para atingir, tu tem uma quantidade de alunas que tu quer colocar dentro do teu serviço e todo o teu conteúdo que tu produzir tem que ter um CTA, né, que é um call to action, pedindo para a pessoa, se tu quiser aprofundar mais nesse conteúdo, faça isso. Se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser saber como eu posso te ajudar a resolver isso, me chama no direct, me manda um WhatsApp nesse número aqui, clica no link não sei a colar, né? Tu precisa ter um call to action dentro das tuas comunicações de acordo com o produto que tu tá vendendo naquele mês. Tá? Mundo ideal, tu pode vender mais de um produto por mês, né? Então tu pode chegar um momento que tu tá trabalhando um produto por semana, né? Um produto diferente por semana. Eu ainda tô sem braço para fazer isso, né? Tô, né, fazendo os meus engatinhar. Mas um mundo perfeito, né? Um mundo ideal, um mundo bacaninha seria ali um por semana. Ou, né, no meu caso, eu tô fazendo questões de 1 a 2 por mês, né? Podendo trabalhar aí dentro das minhas possibilidades. Por isso que eu preciso que tu te respeite aí do outro lado, tá? Dá pra fazer com mais velocidade? Dá com certeza. Mas isso me dói demais, né? Então eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso me desenvolver, eu preciso respeitar os meus momentos, eu preciso tomar decisões de acordo com os meus movimentos de vida, o que faz sentido para mim agora, e aí sim começar a caminhada, tá? Então eu quero que tu avalie isso para ti. Outra coisa, marca uma data na tua agenda, marca, seria como um ponto assim crucial para tu tirar esse desespero de ai meu Deus, preciso produzir conteúdo. Marca um horário na tua agenda. Eu tenho, inclusive, até tenho uma aula sobre isso, que eu falo justamente sobre isso, dentro de um dos programas, agora não vou me lembrar qual deles, que é sobre a agenda da empresária, né? É sobre todas as funções da empresária, além daquela que atende os seus clientes, ela tem várias funções, né? A função do seu financeiro, a função do seu follow-up e orçamento, o momento de prospecção, o momento de trabalhar na sua estratégia de negócio, o momento de trabalhar na produção de conteúdo, que é justamente aqui que eu quero chegar. Existe um momento que tu precisa bloquear na tua semana para pensar sobre isso. Aí tu vai focar a tua cabeça só naquilo, naquele período de momento. E aí tu vai criar os teus textos, tu vai eleger os teus temas. No caso, eu já te ensinei aqui como fazer as tuas listas. Tu pode ter um Trello com zilhares de opções. Sentou para produzir conteúdo, pega aqueles temas que tu vai fazer na próxima semana, senta a bunda na cadeira, faça o que tem que ser feito, programa as tuas postagens e vida que segue, sabe? Então, assim, ó, não é nada novo que eu tô te trazendo aqui. Não é nada absolutamente novo, é simplesmente um olhar para dentro da tua rotina, sabe? Eu preciso que tu te conheça e que tu organize de uma forma que vá funcionar para ti. Só que eu preciso que tu olhe para isso. Isso que é muito importante para quem trabalha no digital. Quem quer estar no digital, quem precisa e deve estar no digital, tá? Para os próximos anos, pelo amor de Jesus Cristo, né? Tu precisa começar a criar um corpo de conteúdos dentro do teu assunto nesse mundo digital. Porque quanto antes tu começar, melhor serão os teus resultados. Lembra sempre, Renata trabalha médio e longo prazo. Eu não quero que o teu negócio seja fogo de palha e jamais vou te falar coisas para o teu negócio acabar amanhã. Ou acabar daqui a pouquíssimos meses. Eu quero que teu negócio perdure por anos. Eu estou nessa desde 2014. Eu quero te trazer tudo que eu tenho feito, né, dentro das minhas possibilidades aí e que tá trazendo a minha previsibilidade, tá trazendo a minha consistência. Tenho muita coisa para aprender ainda e vou continuar aprendendo o resto da minha vida e eu vou sempre compartilhar aqui contigo práticas que vão te ajudar aí no teu desenvolvimento. Então, faça essas listas. Separe um momento da tua agenda para sentar, escrever o teu conteúdo, vai lá no Canva, cria as imagens, tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho que eu falo guardado as devidas proporções, tá? Tu pode ter lá uma sequenciazinha lá de posts que tu só vai ir brincando com os layouts, produz aquilo lá,
e faça a tua programação. Hoje tem a ferramenta do próprio Facebook que tu pode programar as tuas postagens. Eu uso a MLabs, que eu programo alguns stories. Eu consigo fazer uma série de programações lá. Então, por exemplo, assim, ó, tem o que eu tava programando esses dias? Eu programei as afirmações para conquista de objetivos. Todo dia 7 da manhã eu fiz lá stories, deixei programado e quis deixar para começar o dia com uma afirmação positiva. Adoro. Louise Hay, né? Louise Hay, as gurias, se a Ana ainda estiver aqui, ela vai saber. As afirmações, a gente precisa se trabalhar, não é somente uma máquina aí do outro lado, né? Então, tu é uma pessoa que tem várias necessidades, que tem uma vida acontecendo no teu negócio, tu precisa te respeitar, tu precisa entender os teus movimentos, né? E tu precisa entender os teus ciclos, né? E entender como que tu vai encaixar cada peça em seu lugar, e é nisso que eu te ajudo. Então, cara, olha para esse tema de conteúdo e faz o que tem que ser feito, tá bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Preciso muito dessa aula de agenda, ainda não sei organizar. Faz com certeza a tua aula de agenda, que tu vai ver que vai te libertar a vida. Né? Além da agenda, vou deixar aqui anotado alguns assuntos que podem fazer sentido, tá? Eu uso método de organização. Se a Marfa estiver aqui, é uma pessoa que vai trabalhar muito organização, né? É uma cliente minha também, mas eu utilizo o Kanban, né? Que é o a fazer, fazendo e feito. Pode fazer o teu Kanban. Eu faço uma cartolina aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó lá. Ó. Vou fazendo lá o meu Kanban. Tu pode fazer isso no Trello. Tu pode fazer isso em um monte de lugar. Só que eu preciso que funcione pra ti. Não importa o lugar. Tem que funcionar pra ti. Então, aqui atrás tem o Kanban. Aqui na minha frente tem todo o meu planejamento de vendas. Então, tem todos os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, de janeiro a dezembro, todos os meses dividido em semanas e tem ali o que vai abrir em cada um dos meses, sabe? Então assim, ó, isso me organiza a vida, me organiza como que eu vou trabalhar as minhas comunicações, ainda tenho muito a desenvolver, estamos juntas na parada, mas eu quero te trazer um olhar diferente pra gente poder fazer isso juntas, sabe? Eu acho que é extremamente possível, só tô conseguindo fazer... Tu também consegue, não tem nada que te desabone aí do outro lado. E tem produtos que eu quero trabalhar novos, tem, enfim, todas as ideias que eu tenho eu vou colocando aqui com relação ao produto, porque eu tenho muita ideia de produto, porque vocês me trazem muitas demandas. E eu pensei, puxa, eu podia criar uma coisa para isso. Pego lá um post-it, vou colocando as ideias e as minhas organizações vão fluindo de uma forma mais tranquila, mais clara, né, para as coisas e fazem com que eu possa sentar aqui no computador, criar uma comunicação mais interessante que vai trazer aí algumas reflexões diferentes aí para os negócios. Tudo bem? Bom, vamos lá. Era isso que eu queria falar hoje. Amanhã nós vamos ter mais uma live salva-vidas, né? Mais uma live de resgate, onde nós vamos falar sobre mais um ponto aí de afogamento. Quem quiser me mandar, aliás, quem quiser me mandar não, eu já preparei aqui, vai ser um cronograma de 12 meses. Olha que maravilha, hein? Vamos dar uma dissecada num cronograma de 12 meses e algumas ações de vendas aí interessantes pra gente colocar. Ações de vendas essas assim, bem low tech, tá? Tu pode organizar o teu calendário, pensar, posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas aí amanhã eu falo melhor sobre coisinhas que tu já tá até perdendo a oportunidade de fazer, que já poderia estar fazendo com os teus clientes atuais e que não tá fazendo porque não sabe, né? Então tá tudo certo, agora a gente vai saber, a gente vai aprofundar um pouquinho e tu vai poder aplicar a partir de amanhã. Então eu sugiro que tu apareça aí às 10 horas da manhã, amanhã, e vamos continuar nesse movimento de resgate, tudo bem? Dúvidas, comentários, sugestões? Caixinha de perguntas aqui, vamos que vamos. Um beijo, obrigado pela participação de todos, certo? E vamos pra ação, tá? Conteúdo a mil aí do outro lado, pensa, reflete, coloca no que se encaixa melhor aí e vamos fazer acontecer, tá bom? A vida não espera, nem o teu negócio, nem... E os teus clientes estão aí do outro lado esperando por ti. Beijos!